menos de 5 meses de entregar o cargo ao seu sucessor, o presidente Lula se mantém com índices extraordinários de popularidade. Ou, como gosta o presidente, nunca antes registrados na história deste país. Estudiosos já analisam o que Lula e esse período representaram para o Brasil e que herança o governo Lula deixará para a posteridade. O sociólogo e doutor em Ciências Sociais Rudá Ritz lança nos próximos dias o livro Lulismo, da era dos movimentos sociais, a ascensão da nova classe média brasileira. Bem-vindo, Rudá. Obrigado por esse convite mais uma vez. Como você avalia a experiência do PT no poder e do Lula, né, o primeiro presidente operário? Qual que é a sua percepção? O governo Lula, ele teve só um momento de PT que talvez tenha sido o primeiro ano. A partir daí é lulismo, não é mais petismo. Inclusive... Só 2003 seria? Só 2003 e, na verdade, no final de 2003, na passagem para 2004, nós temos já uma série de defecções do governo, do que seria o petismo, de fato. As primeiras foram, inclusive, os petistas da geração dos anos 80, Frei Beto, Ivo Poleto, aqueles das organizações de base, da educação popular. Então, eles foram saindo muito rapidamente, né? E depois nós completamos essa sequência, quando o PT sai de uma vez do governo, mais à frente com a saída do Zé Dirceu. Aí, de fato, passou a ser o lulismo, ou seja, um núcleo duro que tem uma concepção social-liberal de programa de governo, que tem uma visão de Estado muito forte, de controle, de respeito ao mercado de trabalho e do mercado de uma maneira geral. O respeito ao mercado de trabalho, na verdade, o respeito à estrutura sindical, né, à república sindical, mas também respeito ao mercado, às empresas, isso não é o petismo, e completa divergência com qualquer tipo de participação e controle da sociedade sobre os governos. Que diferença teria fundamental entre esse PT que chegou ao poder e esse governo que, no seu entender, assumiu a partir daí, que seria o lulismo? Qual que seria a diferença fundamental? O lulismo, ele tem dois momentos. O primeiro momento, que ele vai se forjando justamente a partir de 2003, 2004 principalmente, é que ele tem três bases, vamos dizer assim, iniciais de elaboração. A primeira é a concepção pragmática sindical. Os metalúrgicos, o sindicalismo metalúrgico, principalmente do ABC, é um sindicalismo que sempre foi, mesmo cutista, muito pragmático, muito autoritário, centralizador, mas ele é negociador e ele negocia tudo, absolutamente tudo. Ele não tem ideologia. Tanto que eles foram os primeiros a lançar as câmaras setoriais de negociação de política industrial, principalmente do setor metalúrgico, né? Então, o Lula tem o lulismo bebe nessa água originalmente. Em segundo lugar... O Lula é o lulismo? O lulismo. O que é o lulismo? O núcleo duro inicial era Luiz Buchiquem, que vem dos bancários, que tem a mesma concepção dos metalúrgicos, os bancários de São Paulo. São alguns setores metalúrgicos, Zé Dirceu, Luiz Dulce, ou seja, era esse núcleo inicial que coordenava e representa o Palocci, mas o Palocci é um caso bem específico relacionado a uma terceira característica do lulismo que eu vou falar já. Esse é o núcleo duro, né? Então, em primeiro lugar é isso, esse pragmatismo sindical, metalúrgico. Em segundo lugar é o burocratismo de esquerda, que aí veio muito, talvez a figura essencial dessa vertente foi José Dirceu, que são correntes não trotskistas, que vieram do Partido Comunista, de rachas do Partido Comunista. Aí eles trazem o elemento ideológico. O elemento ideológico de controle total sobre o partido. Por isso que o lulismo não é populista. Porque o populismo nega a partir da instituição. Essa corrente não nega. Pelo contrário, ela vive da burocracia, né, dessa sombra. E a terceira característica é a gestão do mercado numa ideia de neofordismo, que isso nunca o PT teve, e que o Palocci foi, sem dúvida nenhuma, o principal artífice disso, juntamente com o Banco Central e assessores do Palocci, principalmente da Secretaria Nacional de Política Econômica. Aí forjou-se o lulismo na sua primeira fase. Esse lulismo, o governo Lula, ele é reconhecido por avanços sociais, a própria
oposição reconhece esses avanços. E também pela estabilidade no crescimento econômico, né? Lula manteve a política neoliberal de Fernando Henrique? Bom, primeiro que a política de Fernando Henrique teve elementos de neoliberalismo. Eu sei que quem tem uma postura militante, obviamente alguns até acreditam que tenha sido totalmente neoliberal, ele não foi. Ele teve algumas políticas liberais, outras social-democratas, outras neoliberais, sim, porque não é a cartilha, não era. Quem é teórico sabe que não foi um governo exatamente neoliberal. O problema essencial do neoliberalismo no governo Fernando Henrique foi as privatizações sem nenhum tipo de contraponto em relação a uma reestruturação do Estado brasileiro, e ele sofreu algumas crises internacionais que ele não soube administrar. Além disso, há um problema original do governo Fernando Henrique Cardoso, que é a dificuldade da estrutura política que era aliada ao corpo de aliança dele e de sustentação política, que não tinha relação nenhuma com os movimentos sociais, com as organizações políticas de massa, e ele era obrigado o tempo inteiro a jogar muito duro com esse setor, porque esse setor era de oposição. No caso do lulismo é outra coisa absolutamente distinta. Eu não sei por que a imprensa costuma dizer tanto que houve uma linha de sucessão. Não houve linha de sucessão. Com exceção da estabilidade de mercado, é tudo diferente. Nós temos hoje um Estado que é orientador do mercado, interventor, um BNDES que praticamente financia os grandes segmentos empresariais do Brasil. Nós temos a reconstrução, se não me engano, já temos mais de 7 empresas estatais construídas durante a gestão Lula. Nós temos o PAC, que é uma política de acordo com o empresariado que não